A paz de Jesus, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que você está vendo esse episódio. Mais um programa Fé em Ação, primeiro desse ano, né? Agora voltamos de férias, para a glória de Jesus, né? Um tempo de recesso que ficamos. Feliz 2025 para você, para sua família, em nome de Jesus. Estou aqui com um convidado já conhecido, um amigo, né? Tamo junto, meu braço direito aí, hoje na comunidade, né? Tem servido a Igreja de Jesus Cristo. Obrigado por aceitar o convite, cara, novamente, né? Felicidade sempre minha. Aleluia, cara. Aonde tá aí no primeiro programa. Uhum. De novo, mais uma vez, confiar aí. A gente dá a oportunidade de poder falar um pouco da palavra pra mim. Você sabe muito bem, já que é. Aleluia. Sempre uma alegria. Glória a Deus, cara. Eu fico feliz em sempre poder contar contigo e trazer alguns assuntos. Eu amo conversar contigo, porque é bom conversar com pessoas que entendem, né, da palavra e tem a palavra como centro, tem ela como, assim, não relativiza, né? Ela é o centro, ela é a doutrina e ela explica ela mesma, né? E é maravilhoso conversar com pessoas que têm esse entendimento, têm esse coração voltado para a Bíblia, porque a gente entende que o nosso Senhor deixou uma palavra, né? Uma Bíblia. E nós hoje nos deleitamos nela como um manual da nossa vida, né, cara? Se revelou de forma escrita, né? Uma humildade imensa. Ele mesmo, o Criador do universo, se revelar de forma escrita é, para mim, uma grande demonstração de humildade dele e para nós um prazer de poder ter, né, ele revelado assim, de forma escrita. Aleluia. Forma muito inteligente de se manter acessível a todos. Um dia eu quero te trazer para você poder falar um pouco daquele tema que você trouxe nos bastidores lá na igreja, né, nas primícias, sobre o verbo, né? Sim. Um dia vamos marcar para você trazer para a galera aí, para eles ouvirem um pouco do verbo, né, da palavra. Aleluia. Hoje nós vamos tratar um tema maravilhoso, né? Sobre... E essencial, pecado. O pecado. As pessoas não gostam muito de falar disso, né, cara? A carne odeia porque é contra ela. É verdade, é um tabu para muitas pessoas. Sim. Tem pessoas, não, como assim, né? Falando do meu pecado, né? Cara, em evangelismos, em rua, quando você toca nessa palavra, você machuca as pessoas, né, cara? E em vez das pessoas, porque você entender sobre, né, e você falar sobre, você é liberto. E as pessoas às vezes não querem falar, não querem tocar. E essa acho que é a palavra... Talvez uma das palavras-chave, né, do assunto. Liberdade, né? Liberto. Isso aí. A gente vai ver um pouco que o pecado é tratado como uma personalidade, muitas vezes. Que quer dominar, governar. Então, ele domina o corpo, a mente. Então, quando fala dele, ele se desespera. Por isso as pessoas ficam assim, inventam um monte de histórias e doutrinas para fugir do assunto, mas é essencial. E ele governa mesmo, cara. Governa. Não pede nem licença. Amém, Alexandre. Manos, vamos ler o texto então, né? Nós temos como costume sempre lermos uma passagem para fundamentar a conversa. Romanos 6, né? Quer ler 6. Na tua versão? Pode ser. Romanos 6, vou ler do 6. Versículo 6. Em diante. Amém. Ele diz assim: agora, porém, porque morremos para aquilo que estávamos presos, fomos libertos da lei, para que sirvamos com um espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Uhum. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, mostrasse como o pecado é extremamente mau. Sabendo que a lei é espiritual, eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo
ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Uau, cara. Que lindo. Eu queria ler também... Qual versão tu tá usando? Estou usando a NVI. Que lindo. A NVI. Eu queria ler também, aproveitar, o capítulo 6. Na verdade, eu li o 7 ali, porque fala dessa questão do liberto, né? Sim, sim. Que é uma palavra-chave, né? Mas eu vou ler o 6 aqui, o verso 6 e o 8, e depois do 11 ao 14 também diz assim: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Né? Pois quem morreu foi justificado do pecado. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que vivemos com ele também. Uau. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado entre os mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Né? Vê que ele fala o tempo todo sobre liberdade, escravidão, domínio. Né? No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os vossos membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, que lindo, mas debaixo da graça. Então ele aborda o tempo todo essa questão da liberdade, do domínio. Né? Uau, começa pelo começo, né? O que é pecado? O que é pecado? O pecado, a Bíblia diz, é a transgressão da lei. Então, se não houvesse lei, não haveria pecado. Então a lei não foi abolida, ela foi cumprida em Cristo, e a lei moral de Deus diz respeito a quem ele é. Né? Então a lei vai dizer o que é ser como ele. Então transgredir isso é pecado. A Bíblia vai trazer algumas palavras que são traduzidas como pecado, né? Mas transgressão, iniquidade, são palavras que foram traduzidas como pecado. Mas talvez um dos pontos assim para iniciar, para as pessoas se colocar cada um no seu lugar, né? É entender que a gravidade do pecado, ela vem às vezes as pessoas não compreendem muito bem porque elas acham que vai depender do tipo de ato que você faz, que ele vai ser mais grave ou não. E na verdade, a gravidade do pecado, ela vem, vou usar uma metáfora aqui, que é muito usada na teologia para explicar isso, para entender a gravidade do pecado. Sim. Né? Vamos supor assim que eu estivesse andando pela rua e você não me conhecesse e resolvesse jogar uma pedra em mim. E errasse essa pedra, não acertasse em mim e estivesse passando a polícia. A polícia talvez pararia, ia tentar descobrir o que aconteceu, mas como não houve lesão, nada, provavelmente nada ia acontecer contigo. E se você fosse num comício do presidente dos Estados Unidos e lançasse uma pedra contra ele? Mesmo que não acertasse, eu não tenho dúvida que se você saísse vivo de lá, provavelmente não sairia. Para casa você não iria. Né? Mas por que na situação que envolvia eu, não aconteceu nada e o presidente dos Estados Unidos aconteceu? Não é pela gravidade do ato, mas contra quem é cometido. Então o pecado, esse é o ponto. Ele é grave ao ponto de ter como consequência a morte eterna, porque ele é cometido contra um Deus santo. Ele é cometido contra o Rei do Universo, aquele que criou todas as coisas. Esse é o ponto. Então não é tanto o ato. Alguns dizem, mas o que eu fiz não foi tão grave. Mas contra quem foi? Né? Então você que está habituado a pecar, pensa que o seu pecado não é tão grave, primeiro pense contra quem está sendo cometido. Por isso que a condenação é eterna. Porque ele é baseado na santidade dele e não na gravidade que eu coloco no meu ato. Sim. Cara, esse talvez seja um ponto assim, né? Para começar, né? Só porque eu vou na condição de entrevistado, né? Para o pessoal que está em casa entender o contexto e aquilo que tu quer transmitir, né? Pecado é transgressão da lei. E ele se difere
contra quem eu estou cometendo. Isso. A gravidade A gravidade dele está atrelada a quem contra quem? Contra quem? Que é um Deus santo. 3 vezes santo. Infinitamente santo. Infinitamente santo, né? Uau, mano. Que lindo, cara. Tá, e quais são? Eu vou ir perguntando assim pra gente construir um entendimento, né? E quais são as consequências? Todo pecado tem consequências? Então, todos têm consequências. Todo o pecado, ele tem uma consequência espiritual, que é a morte espiritual, que é a separação, né? Morte é a separação de Deus. E aquele que vive, que está escravo do pecado, eternamente está condenado. Eternamente. Mas não é só essa consequência, que às vezes as pessoas pensam só nisso. É a pior, obviamente. Mas todo pecado cometido, ele tem uma consequência imediata, né? A gente diz a consequência imediata ou terrena, né? Disso. Então, aquele que semeia na carne colherá corrupção. Gálatas 6. Então, se observar Davi, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Então, ele cometeu lá, vamos dizer, 4 transgressões dos 10 mandamentos. Cobiçou a mulher do próximo, poderia dizer adulterou, né? Matou, enfim, né? Então, ele teve também 4 consequências. Se for ver lá, quando o profeta Natan vem, ele vai dizer, olha, a espada não deixará a tua casa, suas mulheres serão expostas publicamente, a criança vai morrer. Então, cada ato teve uma consequência. Então, essa lei da semeadura, Deus não desistiu, né? De nada do que ele disse. Então, você colhe já. Então, não é só sobre lá na frente. Então, você cometeu o pecado, se arrependeu verdadeiramente, a consequência vai vir. Essa consequência imediata, você vai sofrer, né? Clame por misericórdia. Clame por misericórdia, para conseguir suportar isso depois. Né? Aí, o perdão da condenação vem com o sangue de Jesus, né? Eu sou perdoado do meu pecado quando? Quando eu me arrependo. O arrependimento é diferente de remorso. Então tem muita gente aí, você vê na internet, pessoas famosas, que são descobertos em um ato pecaminoso e daí se mostram lá arrependidos. Tal. Não que o arrependimento não tenha acontecido, mas o arrependimento genuíno é quando há o reconhecimento pelo Espírito de Deus daquele ato pecaminoso e eu metanoia, eu mudo de direção. Eu reconheço aquilo e mudo, né, de direção. Por isso que talvez as pessoas têm dificuldade com lidar com isso, porque precisam entender que a responsabilidade sobre o pecado é minha. Eu tenho responsabilidade de não pecar. Então a responsabilidade de dominar vou usar uma expressão de personalidade do pecado, que a Bíblia vai dizer ali que ele tenta dominar, que ele tenta, né, usar, a gente lê o texto, que ele quer usar o nosso corpo para obedecer os desejos dele. Então é como se ele tivesse uma personalidade, e ele habitasse o nosso corpo, e ele quisesse se satisfazer o tempo todo. Então ele vai usar os membros, a mente, vai usar tudo para satisfazer os seus desejos. Então a responsabilidade disso é de quem? É nossa. Por isso que Deus chegou para Caim lá no início e ele disse assim, olha Caim, você sabe que se você fizer o certo, você vai ser aceito, né? Mas o pecado, algumas versões dizem, ameaça a porta, jaz a porta, espera a porta, espreita, né? Daí Deus vai dizer assim, cabe a você dominá-lo. Então não é um conselho meu, seu ou de alguém, não, é Deus falando, cabe a você dominá-lo. Então essa responsabilidade é nossa, né? Então tem uma frase muito usada dentro da teologia que diz que a graça não é a ausência de esforço, né? Ela é a ausência de mérito. Então a graça me alcança e me livra da lei do pecado, né? Mas isso é porque o mérito não é meu, mas o esforço tem que vir de mim. Aleluia. Então a gente não pode cair na ideia da hipergraça, de que em nenhum momento na Escritura existe essa possibilidade de que agora, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, então eu vivo de qualquer jeito. É porque as pessoas não leem o texto.
E no original, né? Porque não termina assim, o versículo 1. Não termina assim. É muito importante, às vezes, olhar as ligações do texto, né? Está em Romanos 2. Romanos 8. Romanos 8. Verso 1 e 2, né? Ele vai dizer... É interessante ali que ali dá para entender bem, para quem está nos acompanhando aí, como é que é essa ligação entre a graça, né? E eu fugir do pecado, não pecar. Então, se é de graça, então como é que eu faço, né? É de graça, então tá tudo certo. Não, eles não lêem o texto. Veja que eu gosto da versão Almeida, mas lê ali na NVI, depois eu vou ler na NVI, ele diz assim, ó. Portanto, então Paulo vinha falando essa questão do pecado, que ele tenta dominar, vocês não são mais escravos. Né? Aí ele vai dizer assim, ó, portanto, então ele já está dizendo, ó, considerando tudo isso que eu vinha dizendo, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Então, para quem está em Cristo não há condenação. Agora a pergunta é, quem está em Cristo vive como? Ele vai dizer o porquê que não há condenação. Por quê? Verso 2, vírgula, em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou vocês da lei do pecado. Então, a lei do pecado da morte é a lei de que o pecado vai habitar em mim e ele vai me dominar. Ele vai fazer o que ele quer, o que ele deseja. Vai fazer um monte de promessa de satisfação para as pessoas. E eles vão cumprir os desejos do pecado. Estão dominados por ele. Né? Mas por que não há condenação para os que estão em Cristo? Porque quem está em Cristo opera a lei do Espírito da vida, não a lei do pecado. Então, por que não há condenação para quem está em Cristo? Porque eu não vivo mais dominado pelo pecado. A minha Almeida, eu esqueci no carro, eu acho que ela é o ano 86, cara. Mas a King James também traz isso aqui, a King James fiel. Tu tem a King James ali, né? Essa aqui é uma Almeida, eu acho que ela é mais antiga um pouco. Dá uma olhada. Mas pode ler lá. Olha a King James, mas na minha Almeida também traz assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Aí dá uma vírgula em vez de um ponto e vírgula, né? Aí diz assim, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você veja que ele põe uma condição, é uma consequência, né? Então, por que não há eu tô em Cristo Jesus com a ideia da hipergraça. Né? Então, cara, se tu anda segundo a carne, mano, tu já caiu. Você não tá em Cristo. Né? Por isso que não é acreditar no que Jesus fez. Né? O crer é, eu vou viver aquilo, né? Então, é muito sobre essa expressão que precisa muito ser falada, né? Estar em Cristo, né? O que significa isso, né? Então, qual é a evidência de quem está em Cristo? O pecado não me domina. Então, eu posso sair... Claro, eu posso sair lá fora na chuva e pisar numa poça, sujar o meu tênis, e eu chego em casa, eu vou limpar. É diferente de eu sentar lá na poça e dizer, agora estou em Cristo. Virou um porco daí, né? É o que Pedro vai dizer, né? Porca lavada que se espoja na lama, né? O cão que volta ao vômito, né? Então, traz essa mesma situação, né? Tem um texto em Provérbios 25, 28, ele diz assim, como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, esse termo dominar, o próprio Deus mencionou, né? Ele disse lá para o Caim, olha, o pecado vai querer te governar, cabe a você dominá-lo. E Paulo vai o tempo todo falar isso ali no texto de Romanos 6, né? Ele vai falar sobre escravos do pecado, ele vai dizer, ó, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Então o pecado vai o tempo todo tentar dominar. Né? Então quem não sabe se dominar é como uma cidade sem muro. Jesus, ele não chama o pecado de Senhor, como ele se refere a Mamon. Mas você vai ler João 8, por exemplo, isso aquela conversa que ele tem com os judeus em João 8, ela é forte, muito forte. Ele fala no versículo 34. Diz assim, ó. Todo aquele, ele fala assim, ó. Digo a vocês a verdade. Diga a vocês a verdade, 2 pontos. Todo aquele que vive pecando, tem uma vida no pecado, né? É escravo do pecado. Então ele não se refere ao pecado como Senhor, mas ele fala, cara, mas você é escravo dele. Logo ele te domina, é um dominador. Exato, ele é um dominador. Lá no verso 35 ele vai dizer, o escravo não tem lugar permanente na família. Uau. É forte, mano. Você vive no pecado, você é escravo dele. E o escravo não tem lugar permanente na família.
Então dá uma ideia de que provavelmente logo... Que família se refere, né? Que família. Mas daí nós vamos longe demais. Daí nós vamos longe demais. A família da fé, né? Claro, a família de Deus, né? Que Paulo vai dizer lá que a igreja é a família de Deus, né? E Pedro vai, lá em 2 Pedro 2,19, ele diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Pode ver que sempre essa ideia de escravidão e domínio, né, tá sempre ligado aí, né? Não, isso é perfeito. No discipulado a gente traz, cara, uma ideia de... Lá no Pai Nosso, olha a viagem que eu vou fazer agora, né? Que no Pai Nosso a gente ora, né? Ou reza, para você que está assistindo aí, não nos deixe cair em tentação, né? E mais nos livra do mal também, né? Mas essa parada de tentação, a gente sempre traz um sentido, e aí Tiago vai falar sobre isso, né? Que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, né? E arrastados por eles, né? Aí agora vai surtir uma pergunta para ti, né? Aonde que o diabo entra nessa história? Porque muita gente joga a culpa nele, né? Joga joga essa conta para Deus ou a conta para o diabo. Muito difícil as pessoas assumir. Sim. Cara, eu sou o desgraçado da história. Né? Quem cometeu fui eu, quem desejou fui eu, quem tocou fui eu. Poucas pessoas têm essa... eu fiz porque eu quis. Entendeu? Então, sempre, tô passando por uma prova, tô sendo tentado pelo inimigo, né? Sempre jogando a culpa pro outro, Deus permitiu, né? Sempre assim, né? Sempre é o outro. Esse é o, vamos dizer assim, a raiz da dificuldade, né? Porque a raiz do problema é o pecado original, mas a raiz da dificuldade é exatamente essa. Então, o que o Adão falou para Deus quando Deus chegou lá para ele? Quem falou para você que estava nu? Você comeu do fruto? O que ele disse? Também essa mulher que você me deu? Então ele não disse, não, realmente eu desobedeci. Não, ele sempre terceiriza essa culpa, né? O diabo, ele vai entrar como? O inimigo, a Bíblia diz o inimigo das nossas almas, né? E ele sabe como o pecado age em nós. Que ele vai tentar o tempo todo satisfazer nossos desejos, os desejos do próprio pecado, que é contrário a Deus. Então ele vai observar e criar situações para que você ceda. Poderia dizer assim, resumindo, né? Porque ele sabe como o pecado vai agir com a pessoa. E assim, o pecado, ele se manifesta de uma forma diferente em cada um, né? Então, alguém, ele vai se manifestar com agressão, com raiva, com ódio, outro com promiscuidade, outro com ganância, outro com vários tipos de pecado, né? Então, cada pessoa ele vai se manifestar de uma maneira, né? Então, a gente já atende, às vezes, pessoas procuram a gente e dizem, eu não consigo largar tal prática pecaminosa, né? Então, por que isso acontece, né? Será que eu preciso me deixar de fazer isso, de ter essa vida? Eu sou assim. Não, você não é assim, né? O pecado se manifestou dessa maneira em você. As pessoas confundem, às vezes, personalidade com essa manifestação do pecado, né? Ele vai se manifestar de uma maneira, né? Mas uma coisa que talvez as pessoas precisavam entender. Existe o pecado e existem os pecados. Então, o pecado é a quebra do primeiro mandamento. Não haverá diante de ti outros deuses. Quando a gente fala de idolatria, as pessoas acham que idolatria é só adorar uma divindade. E não é necessariamente isso. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é meu ídolo. Então a maioria das pessoas são idólatras de si mesmas, né? Por quê? Porque eles abandonaram a Deus. Então o abandono de Deus é o pecado, a raiz de original. Tudo. Esse é a raiz de tudo. Os outros pecados são os frutos dessa raiz, né? Então, é por isso que lá em Jeremias 2,13 tem um texto que às vezes as pessoas nem fazem essa ligação, mas ele deixa muito claro. Ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes: abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm a água. Então,
os frutos do pecado, a prostituição, esses frutos, né, as obras da carne, como dizem Gálatas, prostituição, lascívia, feitiçaria, tudo isso são formas que as pessoas tentam para satisfazer a falta de Deus na sua vida. Então, porque nós abandonamos Deus, nós, seres humanos, procuramos formas de satisfazer essa falta. Esses são os frutos do pecado original. Então, a pessoa que é perdido nas drogas, ele está fazendo de tudo, né, para suprir essa falta, né? Aquele que vai procurar essa satisfação aí no dinheiro, no sexo, seja no que for, né? Está sempre buscando isso, né? Então, esses são os frutos daquele pecado original. Estou falando isso porque, assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Como é que eu faço para largar um pecado de estimação? Não adianta só você lutar contra ele nas tuas forças, porque aí o mérito vai ser teu e não vai funcionar. Porque se você conseguir, você vai cometer outro pecado. Teu ego vai lá em cima. Daí você vai fazer o que Isaías chamou de trapos de imundícia. As tuas obras de justiça são como trapos de imundícia. Então, o primeiro passo seja entender isso. Cara, eu preciso de Deus. E fazer o que Jesus falou lá em Mateus 22, se eu não me engano. Amar a Deus acima de todas as coisas, né, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Esse é o ponto. Porque se eu não amar a Deus, eu vou talvez por um tempo conseguir não deixar que o pecado me domine. Mas lá na frente ele vai fazer isso de novo. Talvez esse seja o ponto, né? De buscar obedecer o primeiro mandamento. Bom, não, isso é forte, porque daí eu caio lá nele, né? Eu sou o ídolo, né? Isso é forte. Eu sou o centro. Eu sou o centro. Porque eu peco por causa de mim. Por causa do meu eu, né? Eu falei esses dias na comunidade lá acerca do esconder o pecado, né? E eu queria até que você falasse um pouco sobre isso também. Porque o ser humano, ele tem esse defeito, né, cara? De querer esconder as obras erradas, né? A maioria deles, né? Porque dentro do coração dele, ele sabe que é errado. Né? A maioria das pessoas tem isso dentro delas, né? Ou se não todas Romanos vai têm, dizer né? isso, Romanos vai dizer isso, Eclesiastes 3 também. E o ser humano, ele tem isso dentro dele, o que é certo e o que é errado, né? E geralmente as obras, né? Depois nós podemos também trazer lá em Gálatas 5, né? As obras que são manifestas, né? Pra gente citar alguns deles. Mas por que as pessoas têm essa ideia de querer esconder? Porque em João 3 também Jesus fala, né, sobre isso. As pessoas não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam manifestas, né? Por que tem esse... Cara, por que eu tenho que esconder isso? Essa luta incessante que traz, né? Então, desde o início, Deus fala que há uma guerra entre o pecado e o espírito, né? Daí ele vai usar a carne também, né? E o espírito. Porque ele está lutando o tempo todo. A carne sabe o que é errado. Eu não preciso dizer... fala muito disso, né? Eu não preciso dizer para alguém que adulterar é errado. Você não precisa andar com uma lista e vou fazer isso aqui, eu vou ver se isso aqui é certo. Sim. Todo mundo sabe. Então, Romanos vai dizer isso no capítulo 1, 2, 3, ali vai dizer que isso é intrínseco do homem, né? Todas as comunidades do mundo, todas as épocas do mundo, se você for ver, tem as leis morais e ninguém... E como é que pode? São todas iguais. Sim. Né? O cerne delas são iguais. Por quê? Porque isso vem intrínseco no homem. O que é certo e o que é errado. A lei de Deus está em nós. Porque o Espírito conhece. O Espírito do homem conhece, né, a lei moral de Deus. É essa lei que nunca acabou e nunca vai acabar. Mas aí quer esconder por quê? Por causa do ego. Porque ele faz, sabe que está errado, né, mas não vai revelar. Por quê? Porque se revelar, ele vai ter que tomar uma decisão e assumir a responsabilidade. E ninguém quer. Quando assume, bota a culpa em alguém. Então, se eu assumir isso, por isso que não querem falar sobre o assunto. Porque se eu falar, eu vou ter que reconhecer. Porque se eu não reconhecer, eu estou mentindo. E ele vai cair naquilo o tempo todo. Então, quer esconder, né? Gálatas lá vai dizer, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito, ele vai dizer. Né? E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum.
De modo nenhum. Então eu vivo pelo Espírito. Diz, parece ser tão poético, né? Viver pelo Espírito. Não. É fazer o que você sabe que a carne não quer. Forte, mano. Esse é um texto que não precisa de rema, né, cara? Né? E aí se a pessoa for refletir, uau, cara, que forte isso. De modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ele bota em letra maiúscula. A carne deseja o que é contrário a Deus. Né? Por isso que a carne não quer orar. É isso aí. Por que não quer orar? Porque eu vou me aproximar do Espírito. E o Espírito quer a presença de Deus. E o Espírito, o que é contrário à carne. Uma coisa simples, né? Ir à igreja. Pronto. Ir à igreja. Estar em comunidade. Vou lá na comunidade, o pastor vai pregar sobre o pecado. Mas é que eu tenho que confessar. Eu adulterei. Eu vou ter que confessar. Eu não quero falar sobre isso. Né? Então, verso 18. Mas, o que ele diz no 17. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Nossa. Então estão em conflito o tempo todo. Dentro de nós, né? E eu não faço o que eu desejo. Eu não faço. Eu tô sendo dominado. Eu tô sendo dominado, claro. Ou por um ou por outro. Não tem meio termo. Não vou pelo Espírito nem pela carne. Não tem meio termo. Nossa. Ou é um ou é o outro. Né? Por isso que ele vai dizer lá que não há condenação porque estão em Cristo. Quem está em Cristo não anda segundo a carne. Que é a mesma coisa que ele está falando aqui. Quer dizer que... Vamos lá. Trazer perguntas, né? Sim. O ateu que diz, eu não creio em Deus. Né? E até o ateu está sendo dominado de alguma forma. Claro. Ele está sendo dominado. Porque não tem um nem outro. Não existe, não tem meio termo. Eu não estou fazendo a vontade da carne, do diabo, eu também não creio em Deus, não creio em diabo, eu tomo as minhas decisões. Sim. Pronto. É a condenação de Romanos 1. Deus os entregou os seus desejos. Porque ou ele vai cumprir os desejos da carne, que é contrário ao Espírito de Deus. Que é os desejos dele. Que é o desejo dele, que ele acha que está tudo bem, porque ele faz o que ele quer. É o domínio. Cada um é escravo daquilo que o domina. Então ele é escravo da própria vontade. Por isso que tem um filósofo que diz assim que liberdade é fazer o que você não quer. Ser livre é fazer o que você não quer. Porque o desejo, né, desejo humano aí, desejo te escraviza. É o que te escraviza. Ele vai dizer assim, verso 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ele fala a mesma coisa. Que lei que ele está falando? A lei do pecado. Ou você obedece à lei do pecado, ou obedece à lei do Espírito. Que a lei do pecado eu vou tentar te dominar o tempo todo, eu vou estar à porta ameaçando, e se você não me dominar, eu vou dominar. Então, ou você escraviza ele, bota na casinha. Ou ele te escraviza. Não tem meio termo. Bota na casinha do lado de fora. Pronto. Mas vocês são guiados, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Vai dizer o que é manifesto. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E já são 3 coisas, assim, as mais clássicas da humanidade. Hoje o pessoal sofre muito com internet, enfim, pornografia. Tá aí, né? Imoralidade, impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Já bota os 2. Idolatria, não, como a gente disse antes, não é só adorar uma divindade, mas é colocar algo no lugar de Deus, né? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, tudo que é semelhante a isso já é a obra da carne. Eu os advirto. Inclusive, tipo assim, não é só isso, né? Não é taxativo, né? Tem coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, qual é a margem aqui? Já mudou a graça, mudou onde? Não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito daí é o tão conhecido texto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, o último, domínio próprio. Então, ele fala o tempo todo de pecado. Sempre que fala de pecado, fala de domínio. Então, o fruto do Espírito aqui é domínio próprio. Então, como eu sei que alguém nasceu de novo? Ele domina o pecado. Nossa, que lindo, cara. Então, a santidade não me salva. Eu não sou salvo porque eu sou santo. Meus atos de justiça são trapos de imundícia. Mas porque o pecado não me domina mais, eu sei que eu sou. Então é uma consequência, né? Então, da salvação ensina. Contra essas coisas não há lei, Paulo diz. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne.
com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então eu vejo que ele diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões. Então como é que eu sei que alguém pertence e está em Cristo? Crucificou a carne. Não me domina mais. Eu posso cometer um erro. Vou cometer um erro, mas vou identificá-lo imediatamente. Não estou falando da minha pessoa, estou falando assim, daqueles que estão em Cristo. Né? Está em Cristo, como é que eu sei que você está em Cristo? Como é que você sabe? Como é que você entende que você está em Cristo? Cometer um erro, cara, é identificar na hora. Porque o Espírito de Deus habita em mim. E ele não vai deixar para amanhã. É na hora. É na hora. Aquela obra da carne vai se manifesta na hora. Então há essa luta. Porque ele não está mais dominado. Outra pergunta. Você falou sobre isso na hora, né, da comunicação. E quando não há essa comunicação? Tá morto. Por exemplo. Tô falando muito. Tá o quê? Morto. É isso aí. Porque eu já conversei com várias pessoas sobre isso, né? E elas falam sobre isso, né? Porque você se acostuma. Entendeu? Errei uma vez, fui alertado. Não dei bola pra isso. Vou lá. Aí eu vivo nisso. Vivo fazendo isso. Logo, aquela voz que outrora alertava foi abafada, cara. Não existe mais dentro de você. Ou você está dominando. Quando um ladrão vai entrar no banco, qual é a primeira coisa que ele desliga? O alarme. Pronto. É assim, você não se importa. Você não ouve mais essa voz, e não é tua consciência, é o Espírito de Deus. É o ladrão que está aí dentro. Pronto. Não tem você não sente alertado de nada disso, está morto. Quem não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Uau. Que lindo, cara. Glória a Deus. Assunto muito profundo, preciosíssimo, né? Poderíamos entrar em diversas outras passagens. Muito, né? muito. Eu queria que você deixasse aí um conselho pro pessoal que nos assiste, né? O que você daria de conselho, assim? Como vencer o pecado? Primeiro, olhando para a cruz, né? A cena mais do maior amor do universo. Deus pendurado naquela cruz, né? Se a cruz não te constranger, tem alguma coisa errada. Então, a cruz. Deus matou o próprio filho, Raul, por causa do meu erro. Mal. Ele matou o filho dele, Raul, por causa do meu erro, por causa do meu pecado. É o que a gente falou essa semana lá, né? Ele assumiu a responsabilidade do meu erro. Isso tem que mudar minha vida. Tem que. Isso tem que mudar minha vida. Forma de pensar. Precisa de uma metanoia, cara. Precisa ter uma mudança de entendimento. E depois eu ia, olhando para a cruz, eu ia dizer para eles ir para Hebreus 4,16. Se achegando ao trono da graça. Para encontrar misericórdia, favor. Então o trono sempre era usado para julgar as pessoas. Né? Mas ali é uma expressão completamente única. O trono de Deus é um trono de graça. E através da cruz eu chego nele enquanto favor. Não tente, pelos teus próprios esforços, fazer isso. Não aceite, mas olhe para a cruz. E peça o sangue dele sobre você. É a única coisa, é o único jeito. O auxiliador. Tire você que não consegue vencer um pecado de estimação, tire um tempo para Deus todos os dias. Ilumine. O pecado vai fugir da luz. Uau. As trevas não prevaleceram sobre ela. Aleluia. Muito precioso. Ixi, poderíamos falar de vários temas aqui, né? Glória a Deus. Obrigado pela participação. Eu agradeço. Foi meio... Como é que eu consigo traduzir essa conversa, né? Simples, mas complexa. Mas o assunto é sempre muito profundo, né? É um rio curto, mais fundo. Sim. Muito. Atravessa nadando, mas se separar, você... Precisamos falar mais disso, né? Precisa. Os pastores falem mais disso nas igrejas e... Tem uma música, eu sempre falo, né? Tem uma música lá que
que eu sou contra ela, porque a mulher fala assim, porque pararam de falar do céu, né? E aí eu falo, cara, essa mulher tá cantando, eu acho que pra comunidade dela, né? Porque na comunidade que eu pertenço, nós não paramos de falar do céu, da cruz de Jesus, do pecado. Querida, né? Amém, glória a Jesus, né? Pela vida dela. Que ela alerte as comunidades que não estão falando, né? Em nome de Jesus. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. De novo. Você que nos assiste aí, muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco, né? E vença o pecado em nome de Jesus, porque isso agrada o Pai. Todo pai quer ver o seu filho livre, liberto, né? E o Pai deseja te ver assim, amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima, até o próximo episódio do nosso programa Fé em Ação. Obrigado, Giba, Samara e TV A Sua Voz, que nos disponibiliza aí para nós podermos falar da palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe.